Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje estamos recebendo o segundo secretário da mesa diretora, vereador Cabo e Pastor Castilho, com uma querida amiga, nossa convidada especial. Hoje nós estamos recebendo a professora doutora Rita de Cássia Alves Nunes, das faculdades FADAP e FAP, para falarmos sobre uma questão que realmente preocupa a milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, que é a questão do diabetes. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença terrível, né? Suas causas, seus sintomas, seus tratamentos, o seu controle, na verdade. Na verdade, eu sou leigo na área, mas eu acredito que é um controle, tem que ter um controle da diabetes, né? Então, a doutora professora, nossa querida Rita de Cássia, vai falar um pouquinho mais sobre uma questão que aflige milhões de pessoas no mundo. E importante, né? Esclarecer algumas questões, alguns mitos, e realmente essa é a função da TV Câmara, a função social, a utilidade pública e proporcionar momentos como esse à população de Tupã. Vereador, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista. Eu que agradeço, meu amigo Glaucio. A primórdio, cumprimento você, Glaucio, Denival Manfio, Adilson e a todos da TV Câmara, aqueles que estarão e que estão nos assistindo, a doutora Rita de Cássia, a todos com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Para nós é um motivo de orgulho, né, estarmos aqui hoje. Sim. E com ninguém mais, ninguém menos, ninguém melhor do que a doutora Rita de Cássia, que estará explanando algo aí sobre a diabetes, né? Que muitas pessoas morrem, muitas pessoas tem vários tipos de diabetes, né? Não é verdade, doutora? E pessoas ficam cegas, outras ficam debilitadas, né? E ninguém melhor do que ela para explanar hoje para nós sobre a diabetes. Então, para nós é um prazer, é uma honra tê-lo conosco aqui nessa tarde. Professora, seja bem-vinda à TV Câmara novamente, a convite do vereador Cabo e Pastor Castilho. E hoje tratando de um assunto tão importante e preocupante, que é a questão do diabetes. Então, acho que é um momento próprio para poder falar um pouquinho sobre essa doença que aflige tantas pessoas, e é uma doença que, num certo momento, né, e a senhora vai explicar, que eu tenho certeza, dos diferentes tipos de diabetes, mas em alguns tipos dessa doença, pessoas perdem membros, enfim, aí levando inclusive a óbito. Então é importante nós falarmos sobre uma questão que realmente aflige. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Glaucio. Obrigada, vereador Castilho. Cumprimento também as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente. O diabetes, só para você ter uma ideia, o Brasil está em 4º lugar em índice de diabetes no mundo. Nós perdemos apenas para os Estados Unidos, a China China e Índia, e depois o Brasil. Nós temos aqui aproximadamente 16,5 milhões de pessoas afetadas por essa doença. 16 milhões e meio? Isso. De pessoas. E até 2020, 2025, a gente tem aí uma expectativa de aumento para essa doença de aproximadamente de 35% a 40%. Meu Deus. Então, nos últimos 20 anos, a gente já teve um aumento de 65%. De 20 anos para cá, hoje nós estamos nesse ponto de 16 milhões e meio de brasileiros afetados, e essa expectativa de mais 40% até 2020, 2025, daqui 5, 6 anos. E eu queria até fazer uma pergunta primária, né, até ingênua, porque pessoas que conhecem, que convivem com a doença, ou algum membro da família que tem o diabetes, sabe muito bem o que é o tratamento, o que é o cuidado com a diabetes. Mas tem muita gente que, graças a Deus, também nunca teve nenhum caso e nunca conviveu com essa doença. Eu queria que a senhora explicasse de uma forma bem lúdica e bem simples o que consiste realmente o diabetes, né? Porque tem gente que não sabe. Eu conheço muita gente que não sabe o que é diabetes. Ouve falar, mas não sabe o que é. Então é importante, inclusive, complementando a resposta, os tipos de diabetes, né? Então, o diabetes é assim. Nós podemos dizer que o diabetes é uma deficiência do nosso metabolismo energético, né? Quer dizer, quando a gente come alguns carboidratos ou alguns alimentos que se transformam em açúcar, e esse açúcar, então, ele não consegue entrar dentro da célula, porque o açúcar é o alimento para a célula, de uma forma bem simples.
Nós temos dois tipos de diabetes, dois tipos clássicos, que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que a pessoa já nasce já com a falência das células pancreáticas, as células beta. Então, o nosso pâncreas, ele tem uma função endócrina, que é essa função de secreção de insulina. A insulina, ela ganha corrente sanguínea, pega aquela glicose lá e vai lá e fala, célula, ó, sua comida aqui. E entrega a glicose para a célula. E aí a gente tem a energia necessária para o nosso dia a dia. Então, as pessoas que têm o diabetes tipo 1, eles não têm essa função dessas células beta. Por outro lado, existe o diabetes tipo 2, que não é uma doença que a pessoa já nasce. Ela vai sendo adquirida ao longo do tempo. Então, por exemplo, existem alguns fatores que podem levar as pessoas a ter um diabetes tipo 2. Pouca secreção de insulina, né? O pâncreas está funcionando, mas ele está funcionando com poucas células fazendo essa secreção. Um outro tipo de resistência à insulina. Então, as células, as células que se alimentam de glicose, por exemplo, elas vão ter uma resistência a absorver essa glicose. Então, a gente chama isso de resistência à insulina, né? E aí tem outros fatores mais bioquímicos, né? Que aí é defeito no receptor de insulina. Às vezes a insulina, ela se combina com algumas proteínas do sangue e não consegue chegar até a célula. Então tem várias coisas que impedem essa glicose de chegar na célula. E dessensibilização do receptor. Bom, isso é o que acontece dentro do corpo. E o que leva a pessoa a ter um diabetes tipo 2? Que a maioria das pessoas tem o diabetes tipo 2. Essa é a pergunta-chave, porque chegamos aonde eu queria chegar. Né? Porque muita gente ouve, mas se você... Vou falar assim, a senhora vai falar com mais propriedade, mas muita gente fala, comer açúcar, comer doce, comer isso, comer aquilo, dá diabetes. Né? Muita gente fala. Então, agora, vamos ouvir realmente com uma clareza o que realmente pode levar a você ter um diabetes, que no caso o diabetes tipo 2. Isso, porque o tipo 1 a gente já sabe que pode ser genético, né? A gente herda aí um gene, mas o diabetes tipo 2 é assim. Uma das maiores causas de diabetes tipo 2 é o sedentarismo. Pessoa sedentária, ela começa a ter uma tendência à obesidade. A obesidade, quando a gente fala em obesidade, já mudou o critério de obeso. O obeso já não é mais aquela pessoa com aquele biotipo mais, né, avantajado, mais redondinho. Não, às vezes a pessoa está, assim, um biotipo como o seu, por exemplo, que é considerado magro. Ah, obrigado. Gostei, obrigado. Pode ser um obeso. Porque nós temos alguns equipamentos, como a bioimpedância, por exemplo, que ela mede essa gordura, né? E aí, exatamente. Então, às vezes a pessoa está lá disfarçada de magrinho, mas é um obeso. Sim. E a circunferência abdominal, em especial nos homens, né? Então, essa que aí acumula uma gordurinha, que é aquela barriguinha dura, que a gente fala de gordura retroperitoneal. Essa gordura é ruim, porque ela é que leva alguns fatores a desenvolver a diabetes tipo 2. Tabagismo, alcoolismo, né? Isso eu não posso nem dizer. Com certeza. Então, são algumas coisas que realmente... A comida em si, ela, vamos dizer assim, ela não é a grande vilã. Mas pode potencializar. Mas ela potencializa se a pessoa já tiver alguns desses fatores aí em andamento. Mas vamos lá, vou fazer uma pergunta bem direta, né? Porque muita gente, você que gosta de doce, deve estar perguntando. Comer doce, comer açúcar em excesso, refrigerante, essas coisas, eu sei, tem que ter já uma situação e aí a ingestão, acredito que vai potencializar. Mas isso pode levar a pessoa a ter a ingestão, a pessoa que adora doce, só come doce, adora açúcar, enfim, chocolate, essas coisas todas. Sim, porque, veja bem, se a pessoa ela come exageradamente qualquer tipo de carboidrato, isso vai se transformar em glicose. E o que acontece quando você ingere muito doce, muito pão, muito refrigerante? Suas células do pâncreas estão lá, ó,
secretando insulina, trabalhando sem parar, sem descanso. E isso, eventualmente, pode levar a uma fadiga celular e essa célula para de secretar. E aí a situação piora? A situação vai piorando, porque essa célula pode morrer e aí ela não consegue mais se regenerar, né? Não se multiplica, como é o caso das células do tecido epitelial. Se você faz um cortinho, logo está cicatrizado. Mas as células beta do pâncreas, não. Aí, inclusive, já chegamos aí praticamente na reta final do primeiro bloco, passou tão rápido, porque o assunto é muito relevante e interessante. Mas, por exemplo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, mas pessoas que têm diabetes, por exemplo, a senhora citou aí numa questão de um ferimento, né, que, a princípio, numa situação normal, há uma cicatrização até que rápida. Na questão do diabetes, a pessoa que já tem um problema de diabetes, não é bem assim. Isso é verdade. A pessoa diabética, ela pode ter aí algumas complicações decorrentes da doença, né? Então, você pode ter algumas neuropatias, algumas nefropatias, a retinopatia, enfim. O que significa isso? A pessoa que tem um diabetes, que ela não consegue, né, controlar, que ela não cuida direitinho, ela pode ficar cega, que é a retinopatia, ela ataca o quê? As células neuronais da retina dos nossos olhos. Entendi. Né? E aí não tem volta, né? Porque o neurônio morreu, ele não se regenera, então a pessoa fica cega. Então são as neuropatias. No caso das nefropatias, mesma coisa. O diabetes, a insulina, algumas proteínas, elas vão se agrupando e vão... além disso, né, elas vão se agrupando e vai tendo uma elevação de um hormônio chamado angiotensina 2. A angiotensina, ela provoca uma vasoconstrição nos glomérulos renais, que é a parte que forma a urina no rim, e ela forma uma pressão no glomérulo, né, que o glomérulo é um novelinho assim. E aí fica aquela pressão por causa dessas proteínas, e aí essas arteríolas, elas se rompem, essas proteínas ganham glomérulo e saem na urina. Então, a urina do diabético, ela pode ter, nesse caso, açúcar, né? Ela fica doce, e muitas proteínas, uma proteinúria, né? E isso vai levando à falência renal, até a pessoa chegar numa hemodiálise. Quer dizer, o mau funcionamento dos rins. Quer dizer, em decorrência do diabetes. Em decorrência que aí leva a pessoa à hemodiálise. Isso, porque o diabetes, ele faz com que aumente esse hormônio angiotensina, né? Perfeito. E, bom, aí só para finalizar essa parte, depois se quiser falar um pouquinho mais, ainda tem as complicações vasculares. Que aí acredito que é a questão da perda dos membros. Isso. A amputação dos membros. Isso. Porque assim, não chega oxigênio, principalmente uma doença que a gente chama de pé diabético. Não chega oxigênio lá, vai ocorrendo o quê? Uma necrose, né? Vai morrendo as células. E a pessoa acaba perdendo aquele membro. Só que tem uma coisa, Glaucio, que potencializa ainda mais essa amputação, que ela fica pior em pessoas que fumam, por exemplo. Entendi. Né? Então, por quê? Porque o fumante, ele já tem essa baixa oxigenação, né? Por conta da nicotina, por conta, enfim. E associado ao diabetes, que também já tem essas complicações, se ele poderia retardar a amputação de alguns membros, isso acaba sendo adiantado. Acelera. E acelera o processo, exatamente. Quer dizer, vira uma bomba relógio. Vira uma bomba relógio. Vereador, quanta informação importante, de forma bem acessível, de forma bem clara para a população. Como eu disse, é um mal que aflige milhões de pessoas no mundo. Esse dado que a doutora disse aqui no início do programa realmente assusta. Mais de 16 milhões de pessoas convivem com a doença aqui no Brasil. Isso é um dado realmente preocupante para as autoridades de saúde. Mas aqui é importante também esse alerta, né? Essa orientação para que você realmente se previna, se cuide, tenha uma qualidade de vida, busque atividades físicas, né? Não pratique maus hábitos,
tanto alimentares como o cigarro, que é um veneno, acho que a pior coisa que criaram no mundo foi o tal do cigarro, né? E mata, não tem jeito. Não tem. Se não morre de um jeito, morre de outro, né? Vamos ser bem sinceros. Então, realmente é um programa de utilidade pública, para realmente orientar a população. É verdade, Glaucio. E a doutora fazendo essa explanação aí, eu percebi o quanto eu sou neófito, o quanto eu não sei nada nessa área. Então é muito importante para nós e para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estarão nos assistindo, essas belas informações da doutora Rita de Cássia. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje um programa tratando sobre diabetes, com a professora doutora Rita de Cássia Alves Nunes, das faculdades FADAP-FAP, com o segundo secretário da mesa diretora, vereador Cabo e pastor Castilho, falando a você, telespectador da TV Câmara. No segundo bloco, ainda vamos tratar sobre o diabetes, uma questão que preocupa a todos, milhões de pessoas em todo o mundo. Voltamos já, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.